Conheço um monte de mulheres incríveis que estão ao meu redor, dentro e fora das telas, fazendo sua parte no mundo. Mas muitas, mesmo sendo e realizando coisas maravilhosas, são cheias de inseguranças, medos e paranoias. Esse é o Mulheres no Espelho, um projeto multimídia da Lita Studio. Conduzido por mim, Marcela Sonin, cientista social, especialista em comunicação e produção de imagem, com formação em perfumaria ancestral, terapia floral e dedicada à bruxaria natural, sou a mulher por trás da Lita, que juntou a coragem e a vontade de realizar para abrir esse espaço de troca, de prosa, que vai trazer o ponto de vista de outras mulheres sobre o seu criar, o seu poder no dia a dia, sem glamorização. O espelho é um instrumento mágico que reflete a nossa alma, nossa luz e nossa sombra, e ao ver o reflexo de outras mulheres nele, é possível nos vermos também. Aqui as mulheres falam sobre suas habilidades no mundo e como lidam com as suas inseguranças, o que fazem para seguir em frente mesmo quando parece tudo contra nós. Mulheres que buscam construir a vida que sonham. Mulheres no Espelho veio para dar voz às mulheres com histórias não contadas. E hoje a gente vai conhecer mais uma mulher incrível. Oi, Nicole, tudo bem? Tudo bem, Marcela. E você? Bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter topado participar do projeto. E aí a gente sempre começa com a pergunta, né? Quem é a Nicole? Difícil essa pergunta. Bom, obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz. Gosto bastante de falar também, então foi um convite bem oportuno. E eu sou nascida e criada aqui em São Paulo, né? Tenho 32 anos, sou uma mulher. E quem eu sou? É difícil, uma pergunta. Teve uma menina que me falou, nossa, são poucas, mas estão meio profundas, né? Eu falei... Então, são perguntas que você foi me contando assim, eu falei, gente, será que acho que a gente tem que vir um pouco preparada da terapia pra saber responder? Já começa assim. Mas eu sou uma pessoa que gosto de estar com pessoas, gosto de estar com a minha família, com meu marido, com minhas cachorras. Gosto de séries, de sair pra ir em teatro. Gosto muito de dançar. Então, atualmente eu tô parada nesse quesito. Tenho ido mais pra academia mesmo, mas eu vejo muito sentido em movimentar meu corpo, assim, de estar próximo da natureza. E gosto muito do que eu faço, que eu sou médica, né, de família e comunidade. E gosto muito do que essa profissão me proporciona de poder cuidar das pessoas, assim. Eu gosto de cuidar, sempre gostei. Acho que até tento trabalhar em terapia isso, evitar cuidar demais para não me machucar, assim, ao ponto de estar ali sempre muito disponível para as pessoas e canceriana, né? Canceriana, câncer, com sol em câncer, ascendente em câncer, lua em touro. Mulher é cuidar mesmo, né? E é bem casa, bem isso mesmo. Bem isso. Então, e gosto de estar junto das pessoas, assim, gosto muito de viajar, mas já experimentei viajar sozinha. Eu acho que o que eu acho que me define, assim, é uma pessoa que eu gosto muito de fazer os outros rirem também, então eu gosto de estar em conjunto com alguém, assim, junto de pessoas e fazer pessoas rirem das minhas palhaçadas, ou eu rir com as pessoas. O que eu acho que me mostra um pouco mais quem eu sou de verdade, assim, de estar junto. E como médica eu me sinto, assim, um pouquinho como você, assim, de estar... A pessoa se abre comigo, então parece que eu consigo realmente vivenciar um pouquinho do que eu sou num outro papel mais focado no trabalho, mas eu consigo estar junto das pessoas num contexto mais profundo, que eu acho que é isso que me motiva também. Sim. E aí, você falou que você é médica de família. Explica um pouquinho, né? Porque eu acho que é uma retomada isso, né? Uma coisa que a gente tem um movimento, né? De retomada disso. Tipo, o que é a médica de família, né? O que ela faz? Isso. Isso é uma coisa que eu respondo quase toda semana, porque poucas pessoas sabem mesmo, né? Ainda bem que tem se conhecido mais, mas uma médica de família é uma médica que te entende de uma maneira ampla, em dois sentidos, né? No sentido de conhecer o seu contexto, a sua história, o seu contexto social, o contexto familiar,
E entender também, o outro sentido de amplo é entender todos os seus órgãos como um todo, assim. Então, não ser uma pessoa que é só ginecologista, que cuida da parte de preventivo ou de algum problema de corrimento, mas que entende que você também está vivendo um momento de vida diferente, que está te repercutindo em sintomas de saúde mental ou sintomas de pele. Então, é uma médica que entende todo o seu organismo como um todo, junto de um contexto, né? E é um jeito de pensar diferente de saúde. Então, é um contexto em que a gente é mais conhecido pelo SUS mesmo. Sim. E o SUS, ele acaba sendo uma cópia do sistema de saúde inglês. Então, é um sistema europeu, né? Tá. Então, é um jeito de pensar europeu, assim, o sistema de saúde, em que a gente dá conta de 80% dos casos, e caso a gente veja a necessidade de encaminhamento por alguma coisa que piorou, que a gente já está acompanhando. Que é mais específica, que seja um cuidado melhor. Ou uma cirurgia, ou sei lá, uma diabetes que não melhora, ou um problema de coração que precisa de uma intervenção. Então, a gente acaba sendo esse... É uma boa analogia dos artigos que a gente lê, assim, mais clássicos, que é um espanhol que fala, o Juan Gervas, né? Como se a gente fosse o veleiro, como que se diz? Mas o rapaz que fica cuidando do barquinho, né? A gente fica cuidando do barquinho junto da pessoa, a gente tá junto da pessoa dentro do barco. O oceano é a saúde dele, e às vezes a gente leva ele para alguns portos mais específicos, como os especialistas. Mas depois desse porto, ele volta pro barco com a gente, e ele fica nesse mar de incertezas, que é a vida, que é as doenças, os sintomas. Que bonito isso. É bonito, é bem bonito esse artigo. Mas a gente fica nesse barco com o paciente, vivendo a incerteza de doenças. E é legal porque abrange a ideia de que nem tudo é doença, nem tudo é saúde. Tem muita coisa que é um processo que o paciente vai trazendo e a gente vai descobrindo junto com ele, né? Então, trazendo esse olhar ampliado. Então, e a gente vive no Brasil, tem o SUS, que a gente vive a realidade de um sistema de saúde europeu, e o particular, o convênio, na verdade, vive um sistema de saúde americano, que a pessoa procura por queixas, né? Então, a gente tem uma mistura aqui no Brasil dos dois sistemas, né? Tá. Mas agora o sistema de saúde suplementar, os convênios estão vendo certa vantagem em ter a gente, né? E estão tentando colocar dentro do convênio também. Mas a população ainda não conhece muito esse sistema, né? De procurar primeiro o médico de família e depois o especialista. Às vezes eles acabam enxergando como um entrave, como uma questão burocrática, mas no fundo é algo de ser mais rápido, mais fácil de resolver tudo pra você ali e, se precisar, encaminhar. Sim. Até porque é muito essa coisa do especialista, né? Tipo, por exemplo, de convênio. Minha família passou por uma situação, tipo, meu pai, tipo, foi fazer... tem que fazer check-up, pai vai fazer check-up, ele ia fazer, veio a pandemia, aí não foi fazer, aí, né, tem que fazer agora, tá com 60 e poucos anos, tem que cuidar. E aí ele falou, não, eu vou no neurologista, vou não sei o quê. E aí ele chegou no neurologista e começou a contar todo o histórico da vida dele. Tudo que ele já tinha tido, tudo que tinha acontecido. E ele falou, ele simplesmente não olhou pra mim, ele nem quis ouvir. E aí ele só passou um exame específico. E eu falando pra ele, não, eu preciso de um check-upzão, porque faz sei lá quantos anos que eu não faço, porque eu fiz, não sei, tipo, meu pai, ele queria essa acolhida. Sim. Né, da pessoa entender o contexto ali que ele tava vivendo e quanto tempo que ele não ia no médico, que ele queria ver como ele tava bem. Nesse meio tempo, o irmão dele, que é mais velho, já teve um infarto. Então, assim, ele sabe, queria... não é que ele tava caçando doença, mas, tipo, quer fazer um preventivo ali. E aí o médico simplesmente falou, não, eu só posso passar este exame aqui, você vai fazer este exame aqui, e é isso. Eu falei, você vai ter que ir em outro, vai ter que ir, sei lá, no clínico geral, do convênio. Ele, mas que chatice, eu já queria resolver tudo. Pois é uma coisa que a gente tem a ideia de que vai ser algo mais rápido, passar com o especialista. A ideia que se passa mesmo no mercado é isso mesmo, assim, que o especialista vai ser mais resolutivo e tudo mais, mas ele tende a olhar muito especificamente, né? Se a gente parar pra pensar matematicamente falando, ele tende a olhar 5, 10%
das pessoas, porque são 5, 10% das pessoas que têm doença. Por exemplo, Sim. se você pegar uma amostra de pessoas, né, na natureza, né, por aí, assim. E aí a gente acha que todo mundo tem que sempre ir nesse olhar, né? Todo mundo tem essa chance de estar doente, mas na verdade não. A gente tem mais chance de estar saudável. E existe mesmo que o seu tio tenha tido infarto, a maior chance do que seu pai esteja vivendo é um medo de doença, e não uma questão de doença em si, mas que tem que ser falado. E o que eu acho muito bonito da minha especialidade é que a gente aprende comunicação de forma formal, com o médico, com o paciente, né? Isso muito importante. Eu estudo sobre isso e é o que eu gosto, assim, muito de... É o que eu consigo unir, eu tenho um lado meu que gosta muito de arte, e é o que eu consigo unir dentro da minha profissão como médica, assim. É o estudo da comunicação. E a gente entende que o paciente é um especialista da vida dele e o médico é especialista técnico, né? E tem que ser o encontro dos dois especialistas, assim, para poder entender que o paciente, a maioria das vezes, ele não traz doença na consulta, ele traz experiência de doença, ele traz o contexto, a ideia de que ele acha que é saúde, ele traz a doença mesmo, mas a gente precisa entender que isso faz parte, né? Eu acho que é isso que, como não se ensina a comunicação direito na faculdade de medicina, o médico não acha que isso faz parte do trabalho dele, né? Sim. De entender, de ter essa acolhida e tudo e fica mais. dentro, e assim, a gente existe dentro de uma sociedade que visa, por exemplo, a questão da produtividade, né? Totalmente. Então, o médico, querendo ou não, ele acaba entrando nessa lógica. Então, tem que atender muita gente, existe toda uma questão de demanda de saúde também, né? Então, gente, tá passando um som aqui. Uma moto. Existe toda essa lógica, né, da questão da saúde. Então, aonde se encontra tudo isso, né? Pra você ver a pessoa como uma coisa integral, né? E é super difícil. Eu não, em nenhum momento eu quero falar mal de outros médicos, outros especialistas, mas às vezes é isso. É confuso o papel de cada médico no sistema. Então, o médico especialista deveria ser para casos específicos, a gente deveria ser, pensando num contexto mais de sistema de saúde europeu, por exemplo, né? E a gente deveria ser a pessoa que talvez fizesse essa primeira acolhida com seu pai, porque a gente tem esse preparo de comunicação. Mas realmente no sistema que a gente tá, mesmo eu sendo médica de família, tendo o aprendizado que eu tenho, às vezes eu tenho que atender um paciente em 15 minutos e com certeza eu não tenho consultas excelentes. Sim. Alguns dias, assim, dá pra fazer excelentes? Até dá, mas tem situações no nosso contexto latino, no momento que a gente tá de um sofrimento tão sistêmico, né, de tudo que a gente tem vivido, com pandemia e crise econômica. Então, é algo que realmente a gente às vezes tem que escolher o que pode ser feito, combinar um retorno breve. Sim. Mas infelizmente é legal as pessoas saberem que a gente passa dentro de um convênio por essa situação de exploração, não sei se é a palavra não deixa de ser. Não deixa de ser, mas assim, de produtividade que não cabe, assim, sabe? Não deveria caber. Que não soma com uma medicina que deveria existir, né? Exato, Assim, tem estudos que falam que uma consulta na Espanha dura 7 minutos. E tem clínicas de médico de família lá, que lá não é UBS nem posto, assim, mas são clínicas de médicos que o governo acaba financiando. Sim. Mas eles deixam bem claro, cada consulta você só vai ter uma queixa. Então, só que assim, é uma cultura de pessoas muito diretas, né? Sim. Por exemplo, Espanha. E aí esses estudos falam que uma consulta dura 7 minutos. Gente. E eu acho que pra eles deve funcionar, porque eles são muito diretos. É a questão cultural, né? Questão cultural. E fora que a qualidade de vida lá é muito diferente daqui. Então, coisas que, né, vem às vezes numa consulta médica, porque é falta, sei lá, de saneamento básico, é falta de... Às vezes a pessoa não tem o que comer, né? Não tem o que comer, e eu preciso acolher esse sofrimento, né? Pensando no SUS, por exemplo. Lá não vai ter essa demanda como uma demanda de saúde, né? Porque outros
outras ferramentas do Estado já dão conta. Questões sociais. Aí como assim, as questões sociais, elas ali se sobrepõem aqui, às vezes, às questões, né, que seriam mais práticas, que fariam a coisa funcionar, né? Isso, exatamente. Então, a gente não tem estudo brasileiro falando tempo de consulta para uma população do Brasil, mas, assim, do que eu vejo de rotina, de 20 a 30 minutos pelo menos, assim, sabe? Que eu acho que daria pra gente dar conta, assim, começar uma boa, mas, de fato, em alguns convênios é 10, 15 minutos. Então, é difícil eu, né, querer julgar. Eu também passo por essa situação e também já devo ter feito condutas muito simplistas, assim, pra poder dar conta do tempo de consulta, né? Sim. Mas... faz parte do sistema que a gente tá vivendo, né? E aí é o que a gente consegue fazer dentro disso, né? Não necessariamente a gente faz o que a gente consegue fazer. Exato, né? faz o que é possível, né? E aí eu acho que o mais importante é isso, não perder o norte do que pode ser feito, né? Do que tem como fazer. E não perder o norte de confundir as coisas, né? Você achar, se autorizar ser grosso com o paciente, porque você tem pouco tempo, sendo que isso não é eficaz, não é educado, não vai ajudar em nada no tratamento, né? Então, usar técnicas que você souber de comunicação, mas entender que mesmo uma boa técnica, você pode errar, você não vai estar num dia bom e... Sim, você tá lidando... E é isso, tem um né? sistema super difícil de lidar. Você tá lidando com pessoas e você também é uma pessoa. Exatamente, né? também isso. Que existem... a gente tem variação de humor, né, gente? A gente não é plano, né? A gente não tá sempre igual. Nem um pouco. É isso, existem questões de conduta, né? Isso não te autoriza a ser grosso com alguém ou mal educado, né? Não te autoriza a ficar... Assim, é um absurdo mesmo o médico... O absurdo é o médico não te olhar no olho. Isso são segundos, assim, faz toda a diferença. Sim. Né? Não te autoriza isso, porém, né? Você não precisa estar sorridente, super carinhoso todo dia. Sim, exatamente. Porque não dá. A coisa não se sustenta, né? Não. E aí, uma coisa que eu queria te perguntar é a síndrome da impostora, todas nós temos, né? E como que você lida com ela no seu dia a dia, assim? Como que é pra você? Como que é pra você, assim? Às vezes você acha que, putz, eu não vou dar conta. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que é por aqui mesmo? Será que eu vou por outro caminho, né? Como que é isso pra você no dia a dia, assim? Sim. Eu acho que eu reconhecer que eu passo pela síndrome da impostora já é um passo bom, assim. Sim. Tipo, às vezes é... um reconhecimento. De que, assim... isso existe, de fato, e acaba me fazendo mal. Eu acho que eu tô um pouco nesse passo, assim. E de... Como que eu lido? Eu penso muito... Eu acho que quase todos os dias, quase toda semana, eu devo pensar o quanto eu poderia ter feito um melhor atendimento, né? Sim. Então, antigamente eu não sabia entender o que era isso, então eu achava que eu era inadequada, que faltava mesmo. Hoje eu consigo ver como é que eu lido, eu tento ver o que é falta mesmo, do tipo, eu preciso estudar mais isso aqui, ou isso aqui talvez seja realmente... essa síndrome da impostora que tá fazendo com que eu não consiga realizar, assim. E que me mostra, e tá me contando uma mentira, assim, né? Então, eu tenho ouvido essa voz, assim, eu acho que, como você sabe, né, assim, eu me ajudou muito o curso que eu fiz de Mindfulness e Autocompaixão, que eu aprendo a ser mais gentil comigo mesma, assim. Não tinha noção de como eu era rude comigo, desde quando eu fiz esse curso, faz 2 anos. Desde então eu pratico meditação e pratico essas práticas guiadas pra tentar ser minha melhor amiga. E aí a impostora é aquela amiga chata que eu tô tentando fazer amizade. Tipo aquela voz mais ríspida, ríspida, que eu tô tentando ouvi-la, né? Mas tentando não valorizá-la, assim, demais, assim, sabe? Porque eu acho que eu também já passei por uma fase de muito condescendente. Não, tá ótimo, tá tudo bem, não preciso melhorar nada. É só a síndrome da não sei se eu falava desse jeito, mas assim, é só eu sendo crítica
não preciso melhorar, né? Sim. Mas... Ver a síndrome da impostora, na verdade, como uma forma de você olhar a sombra, né? Olhar aquilo que você, de uma certa forma, precisa... Não é melhorar a palavra, eu acho. Melhorar é ruim mesmo. Eu acho que não é melhorar a palavra. Mas é você acolher aquilo e falar por que isso me incomoda tanto. Por que tá vindo? Porque se tá vindo essa voz... Eu já aprendi que ela é chata, essa voz é chata. Essa Nicole é chata, mas ela quer existir, sabe? Então, Sim. tipo assim, tá, o que você quer me falar? Sim. E aí, às vezes, é uma questão de, puxa, você, na verdade, ela tá querendo te proteger porque esse paciente pode ter sido assim, algo externo, algo que... querendo te proteger de algo externo. Uhum. Ou mesmo te proteger de algo... Hoje eu vejo ela mais como uma protetora de algo externo, até mesmo essa história de, nossa, eu não fiz bem essa apresentação, então eu fico com muita vergonha, sabe? Sim, então ela quer me proteger, é um pouco dessa história, assim. Sim. Mas não ao ponto dela me paralisar, me proteger tanto a me paralisar, sabe? Então, eu acho que é importante o que você tá falando, né? Então, a gente acolhe, Isso. a gente não entra numa positividade tóxica do tipo, eu acolhi a minha síndrome da impostora, tá tudo bem. Não, porque também você fica condescendente demais, Sim. tipo, não preciso... nada a fazer a respeito, Sim. sei lá. Se isso, de uma certa forma, quase me paralisou, então por que quase me paralisou, né? Sim. Então eu tenho que olhar um pouco, Isso. tem que olhar pra isso também. Eu acho que eu ficava algo nessa positividade tóxica de assim, não, isso aí é porque esse cara é machista, eu não quero ouvir o que ele tem pra me falar. Mas ao mesmo tempo vinha vários machistas falando talvez a mesma coisa, né? Pensando de chefes, assim, sabe? Sim, em relação ao trabalho. E realmente, depois eu vejo que não. É uma questão que eu tenho muita dificuldade, é a minha pontualidade. Então, realmente é uma coisa que eu preciso melhorar, né? Claro que eu não preciso cair demais nessa história de... Não cai na armadilha, do outro que tá te julgando. Mas existe sim um motivo daquela informação tá chegando pra mim, sabe? Sim, sim. Então, eu tô um pouco nessa questão de reconhecer e falar, tá bom, o que você tem pra me dizer? E uma coisa que eu lembrei essa semana, eu comecei a dar aula numa faculdade de medicina. Que legal. Em agosto. E assim, é até engraçado você trazer essa pergunta, porque de fato eu quero falar muito disso como psicóloga, de que tem vindo muito na minha cabeça, de que eu não fui uma boa aluna na faculdade. Tipo, eu não estudo tanto igual outros colegas de tal jeito, vendo tais artigos. Quem sou eu pra dar aula? E essa semana eu dei uma aula de uma matéria que eu não domino tanto, mas era como foi dividido entre os professores. E a aluna veio me questionar, assim, Pro, por que você tá falando, repetindo e lendo slide, sendo que a gente já falou disso, sabe? Ela essa geração não tem nenhum escrúpulo pra, tipo... Sem papas na língua. E aí eu, tipo, respirei fundo e fui mais gentil possível comigo. E falei, olha, eu tô tentando ler pra ver se tem algo a mais do que a gente falou, que eu possa falar. Sim. Pra complementar, pra complementar, mas como que é pra vocês? Tá chato, assim? Tipo assim, eu me achei demais que eu consegui mostrar a minha vulnerabilidade. Falei, olha... Vocês querem que eu faça diferente? Daí eu fui indo mais rápido e tal. Mas aí acho que também isso faz parte da construção enquanto professora. Isso tá rolando em mim, de como eu vou ser essa professora. Essa troca dialética mesmo, né? Deles com você, você com eles. Assim. Mas eu percebi... Mas o que eu acho que é legal de falar é que eles perceberam que eu tava enrolando a aula. É muito engraçado isso, assim. E é muito legal ver, porque eu conversei com outro amigo do meu professor, ele falou, os alunos percebem. Então eu comecei a ver, não, realmente era uma coisa que eu devia ter estudado melhor, né? Como eu tenho trabalhado mais na assistência e tal, eu realmente não parei muito pra estudar e preparar melhor a aula. Sim. E aí foi isso, eu fiquei muito triste. Cheguei em casa e falei, nossa, que vergonha, uma menina de não sei quantos anos, não sei o que, da faculdade. Aí já veio o chicotinho. Fiquei um pouco nesse chicote, aí eu falei, não, calma. É o primeiro mês que eu tô vivendo isso, Que bom que eu percebi agora que eu tenho que me preparar, porque como médica eu não preciso me preparar antes pra ir ser médica, né? Agora o professor tem que ter um preparo, então... Sim, é diferente. É um outro universo que você tá pisando. Total. E já era um tema, assim, que eu não dominava, então...
eu, no fundo, fiquei muito chateada de não ter tido tempo de estudar, não ter me programado, né? Então, eu acolhi essa chateação, tentei, né, falar, pedir, assim, ser mais humilde possível ali, não entrar no outro lado, tipo, quem é você pra perguntar na aula, eu já fiquei feliz. Não entrou nesse lugar de autoridade, do tipo, eu sou a professora, você é aluna, né? Que também é outro jeito de mostrar a sua insegurança. Sim. Mas daí, então eu tenho... É legal você me perguntar isso, porque realmente tenho tido várias vozes, tipo, eu não vou dar conta de professora, depois eu vejo que eu adoro ser professora, mas realmente aconteceu algo concreto que eu não dei conta, sabe? E aí eu preciso... O que eu tenho feito é sentar e ver o que essa situação me mostrou. Sim. Conversar, por exemplo, com você, conversar com meu marido, com minha psicóloga, e pôr uma ação, o que eu posso mudar fazer pra ela mudar. Ficar menos alta essa voz, né? Assim, Então... E eu acho que ela tem fases, né? Tem hora que ela vem com mais força, quando a gente tá mais insegura, tem hora que ela, tipo, né, diminui. Então, como a gente vai conviver com ela, mas a gente tem que aprender a lidar. Ela só não... Foi o que você falou, né? Não me paralisou, né? Sim. Porque o ápice talvez fosse se você falasse, eu não vou dar aula, porque é uma coisa que tá completamente fora do meu escopo. E eu acho que eu não dou conta. Então, assim, você foi com medo e fez, né? Então, tipo, acho que isso já é importante. Porque tem muita gente que fica paralisado, fica esperando a hora de começar, a hora de dar certo, né? Tipo, às vezes por uma validação externa, às vezes por, né, por não acreditar em si mesmo, assim. Então, tipo, é importante. Isso eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo foi muito legal perceber que eu precisava me acolher e pedir acolhimento pro meu marido, pra esse meu amigo professor. Então, tipo, foi uma coisa que, foi triste, sabe? Não dá E eu acho que o que na verdade também é legal de falar é que a gente pode pedir ajuda, né? Exatamente. E não tem problema pedir ajuda, principalmente porque nessa situação eu tô começando. E mesmo, né, sem ser começando, assim, né? Sim. O meio acadêmico é algo que eu também tô experimentando. Tem uns certos egos, assim. Tipo, pra quem que você pede ajuda? Será que vai pegar mal? Então, essas questões de trabalho, né, elas são envolvidas por muitas medo de ter vergonha, de passar vergonha na frente dos outros, né? O que os outros vão achar. É isso. Então, quanto a gente conseguir ter, talvez... pessoas que a gente consiga confiar e compartilhar dessas mesmas experiências pra gente se fortalecendo, tendo essa humanidade compartilhada assim, você também passa por isso, então vai fortalecendo mesmo, acho que me ajuda muito isso, assim. Ver o que as outras pessoas já percorreram, sabe, pra ver que não sou só eu. E como que você já tinha falado nessa questão, né, você falou, às vezes tem um superior, né, um outro professor... E, tipo, essas figuras masculinas, assim, né? Então, tipo, como sobreviver a esse patriarcado que fala pra gente... Que também foi... Que é o que gera, às vezes, essa síndrome, né? Mas como lidar com isso, assim? Você passou por várias questões, né? A gente conversou um pouquinho antes de começar a gravar. Que você teve que se colocar, né? Enquanto mulher ali, né? Tipo, reafirmando... Tipo, o seu trabalho, aquilo que você acredita, aquilo que você faz. Então, tipo, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, como que você sobrevive. Com essa figura masculina. Muita terapia, porque acho que é inevitável a gente... Gente, façam terapia pra favor. A ideia do... Acho que tem muito essa ideia de, tipo, talvez, né, não sei se me corrija, mas eu acho que é um pouco nesse sentido de... Como você enxerga o seu pai, como é que você teve essa ideia do masculino. Freud explica de algum jeito. Então, me ajudou muito a entender as projeções que eu tinha, assim, de admiração e até exacerbada e de um jeito que eu não me colocava, assim. Essas figuras de chefe, assim, como que é pra mim, é muito legal, porque é uma trajetória bem interessante, assim. Eu comecei, depois da faculdade, eu fui pra Marinha, né, lá em Manaus. Então eu fiquei atendendo a população ribeirinha dos navios de assistência hospitalar, assim. E isso é um período que eu lembro com muito carinho. E isso... Aqui em São Paulo eu achava que o machismo existia, mas nessa situação que eu vivi lá em Manaus, é como se ele vivesse, assim, fosse uma pessoa do meu lado todo dia chamada machismo, assim. Ele gritava batia na minha porta, assim,
E era isso, então tinha muita... Os comandantes tinham muito a tendência de querer se intrometer em condutas nossas, assim, por conta de preço, né? Um exemplo que acontece, assim, que aconteceu é que teve um caso que a gente achou que podia ser um infarto, a gente estava no meio do Rio Amazonas ali, e a gente pediu pro comandante um helicóptero para poder mandar o paciente pro hospital. E aí foi visto que não era infarto, não era nada, e aí depois... aquelas brincadeirinhas, assim, ele veio questionar. Veio brincar, e aquele sargento lá tá jogando bola, dando pirueta, doc, não sei o que, né? O jeito que eles chamavam a gente, os médicos. Aí, assim, no começo era aquela coisa, eu só ria, mas por dentro eu tinha muita raiva. Eu queria responder e falar assim, eu tô aqui perguntando como é que você navega o seu navio, filha da puta. Tipo assim, a vontade era de reagir na masculinidade agressiva mesmo, sabe? Eu tenho um pouco essa vivência. E que parece que eles, tipo, cutucam pra gente ir pra esse lugar também, né? E eu tenho, né, eu cresci com dois irmãos, eu tenho uma vivência um pouco mais masculina de me portar, assim. Sim. Então a minha reação era um pouco isso, mas vivendo numa instituição militar, eu simplesmente dava risada e baixava a cabeça, né? Então foi progredindo, algo que me incomodava ter que ficar baixando a cabeça para certos comentários sobre o meu jeito de atender e tudo mais. Mas deu para sobreviver, assim... Você veste uma máscara, né? Eu acho que eu visto essa máscara desde a faculdade de medicina. A faculdade, ela é muito misógina, ela é muito heterotop, assim. Muito colégio americano. A faculdade, não sei se todas são, mas a de medicina, ela chega num extremo de... Então, o que foi muito bom, porque eu convivi sempre com muito homem quando criança, então eu me sentia à vontade, porque a gente tava sempre na lama, todo mundo, era uma coisa muito natural, os ambientes masculinos, mas ao mesmo tempo não é só ambiente, era muito permitido, por exemplo, ter prostituta na atlética da faculdade, entende? Coisas que são problemáticas demais, que levam a entender por que um cara faz certas coisas no centro cirúrgico com uma parturiente, por exemplo, assim, sabe? Então, tipo, eu acho que assim, eu visto uma máscara desde a faculdade. Acho que todas vestimos em vários contextos. Pra sobreviver de uma certa maneira. Mas na faculdade eu senti mesmo como foi difícil, foi sofrido isso. Sim. E aí fui baixando mais sentido, vestido a máscara, rindo e meio irritada com isso. Mas daí depois, quando eu vim pra residência de medicina de família e comunidade, foi onde minha vida mudou. Minha vida mudou. E aí, de repente... E aí existe um antes e depois. Que bom. Foi onde eu consegui me ver como médica, porque todos os ambientes mais hospitalares, eles são mais masculinos e tem essa... Parece que tem que ter... Se tem liderança mulher, é uma liderança mulher que tem que se mostrar masculina, sabe? Sim. E aí, na medicina de família, foi onde eu vi isso mais próximo. Gente já da gente... Homens mais sensíveis, claro, cada um também tem seus defeitos, claro que tem em todos os ambientes, mas como é mais falado sobre questões sociais, determinantes sociais que afetam a nossa saúde, são pessoas um pouco mais desconstruídas e que, se não estão construídas, estão propostas a se desconstruir e tal. E aí eu vi que, nossa, tem um jeito diferente de ser... Aí, da faculdade, aí eu fui pra Marinha e vim pra residência, isso mesmo. E aí eu vi que tem um jeito diferente de viver, de ser médica e de entender a liderança. Aí eu fui para um hospital grande aqui de São Paulo e voltei um pouco para essa história, assim. Meu chefe era médico de família, mas ele tinha essa tendência de ficar marcando reunião toda 15 dias comigo, ele era meu professor, então num primeiro momento eu falei assim, ele gosta de mim, quero, não posso decepcioná-lo, tipo aquela coisa de pai, né? Sim. Quero estrelinha, tananã. E aí eu fui entrando num burnout, que daí eu percebi que ele era mais abusivo mesmo. Não só comigo, mas depois eu descobri que depois que eu me demiti, outras pessoas se demitiram. Entendi. E passavam por uma situação parecida. Porque ele acaba é um pouco difícil falar dessa situação, porque ela é, de certa maneira, recente, né? E até ela desencadeou tudo que eu vivo hoje, assim. Por que eu saí de uma grande instituição? Sim. É porque eu não consigo viver essa lógica de que não é que ele é uma má pessoa, mas ele tá ali respondendo por um superior que tem que me cobrar de um jeito.
E é de um jeito que eu lembro que ele perguntava, qual que é a sua melhor nas avaliações, né? Qual que é a sua melhor característica? Eu falei, eu sinto que eu transcendo a consulta. E ele e um outro lá, que é um dos chefes também, que eu tive contato também com o professor, riram disso, assim. Como se eu fosse a jovem mística, né? Falando, tipo, mas é no intuito de estar além de um encontro ali, de consulta, né? E aí parece que aquilo ali era... isso aí isso é o básico para um médico de família, né? Então, parece mas pra você aquilo era importante, né? Não tem que deslegitimar aquilo que você estava exercendo ali, fazendo ali, né? E o problema dessas situações é que tudo isso é normalizado e tá dentro de uma lógica. E aí até você perceber que a questão não é com você... Exatamente, exato, e assim, até eu entender que eu tinha na minha cabeça o que eu tinha de mais bonito pra falar do meu trabalho, pra eles era o mínimo que um bom médico de família devia ter, né? E aí parece que as outras coisas eu não tinha o suficiente, que eu não era tão suficiente porque eles estavam precisando. E essa sensação que parece que a instituição mantinha de você não é suficiente, você precisa fazer mais. A régua era de 100%, a sua nota podia ser 100%, 50%, 70%, 100% ou 150%. Gente... Como é que você é 150% de trabalho? Você é menos 50% na sua vida pessoal, então... porque a conta não fecha, né? Então, essa questão de... O que eu quero dizer é que eu acho que nas empresas está muito por trás uma lógica masculina de liderança. Sim. De que, tipo, ele tava toda semana pro meu bem, querendo me melhorar. Mas tem coisas no erro que talvez o lado feminino... ele supriria ali de uma outra maneira. De uma outra maneira, e é entender, cara, faz parte o erro. Tipo, viva o erro, sabe assim? Não, de novo, não é a positividade tóxica, não preciso evoluir nem nada disso, mas tende a ser um pouco mais leve esse processo de evolução, sabe? Que é legal essas avaliações de trabalho de empresa. Como é que você acha que você melhorou e tal. Sim. Mas chega um ponto que é um pouco... deixa a nossa cabeça meio doida, assim. Eu não sei até que ponto eu posso melhorar mais nisso. Que mais... Essa palavra melhorar é confusa mesmo, assim. Sim. Parece que você tem algo errado e você precisa melhorar. Você precisa melhorar, sim. E o que... Uma coisa que, tipo... que na sua fala, assim... Você falando, né, desde a faculdade, tipo, mesmo você convivendo, né, por ter irmãos, né, tipo, ter essa convivência masculina e tal. Tudo bem, não é um problema. O problema é que é isso, a gente vai se adequando, a gente vai se moldando, a gente vai passando raiva, a gente vai engolindo o sapo. E a gente vai ouvindo coisas, tipo, ela transcende, isso é coisa de uma mulher falar que não... tem sentido nenhum, então, né? E aí então é sempre colocar a mulher nesse lugar. Então, a gente se diminui pra caber num mundo que parece que a gente serve até a página 2. É isso. Né? Então... E a gente serve se você tiver nos moldes de uma liderança masculina, assim, de um jeito masculino de entender a situação, e que perde-se muito não tendo o lado feminino, porque o cuidado... talvez um processo de tratamento se beneficie muito mais com um lado feminino em algumas situações do que... se a gente parar pra pensar, né, tipo, numa lógica, assim, de... Eu, como pessoa que já acompanhou pessoas em hospital, né, e tal, o cuidar ali, o acompanhamento, né, geralmente são feitos por enfermeiras. Exato. Que são mulheres, né, na grande maioria ali tem também uma parcela de homens, mas a grande maioria são mulheres. Sim. Né? E se for enfermeiro, eu consigo até dizer assim, que eu convivo, tem muita chance também da pessoa ser homossexual, sabe? Sim. Que também tem um lado feminino, Sim, que tem esse cuidar, né? Exato. Tem uma outra coisa, não tem esse masculino tão enrijecido, né? Tão forte, tão não, porque é o poder, eu tenho que ser soberano e saber falar tudo. Então, a gente sempre fica suprimindo mesmo, né? E quando eu tenho um líder que entende que o paciente... A gente fala super sobre, dentro da medicina de família, essa relação horizontal. Claro que, como você é técnico de uma ciência, né? Você acaba tendo um pouco mais de conhecimento que aquela pessoa e não é 100% horizontal, não dá pra gente ser
iludido a isso. Mas você não é superior àquela... Entende? Isso. Você tem um conhecimento, mas você não é superior àquela pessoa por deter o conhecimento, né? Isso. E a gente se estimula a ter essa relação horizontal. E o que me deixa triste é que a gente estimula isso muito entre médico e paciente, mas entre a equipe é algo que a gente não tem essa mesma horizontalidade, é sempre vertical. Fica você fez errado. Mesmo, né? Existe uma falsa, ao meu ver, acolhimento de, nossa, você tá passando por essa situação, mas problema seu, no fundo, eu preciso dessa produtividade. Sim, 150%. No fundo, e não é aquela coisa, tem aquele termo que me dá uma raiva, que era oportunidade de melhoria. Então você tem essa oportunidade de melhoria. Claro que eu tenho, mas é que parece tão falso, assim, é uma coisa que tá sempre ali cumprindo, parece plástico por não ouvir o outro lado, assim, de não entender o profissional, né? Então, eu tenho reparado muito isso, assim, do quanto... E eu atendia funcionários daquela instituição. Então, todos tinham sintomas. O legal é que eu via que as pessoas tinham sintomas parecidos com o meu, assim, de burnout, assim. Aí você começa a falar, então, o problema não sou deve eu. ser eu, E aí eu comecei a ver que era um pouco o jeito dele liderar, e tanto que depois outras pessoas se demitiram. E aí, agora eu busco estar em lugares que eu tenha que lidar menos com sujeitos, principalmente homens, liderando, porque não tenho muita paciência mesmo. Tipo, na verdade, você cansou de engolir sapo. Exato. Cansei de engolir sapo. Porque eles vão estar sempre ganhando, eles são homens brancos ali que estão... são médicos e vão estar com a razão e tal, mas é uma questão que eu ainda preciso lidar e ficar lidando mais, porque eu ainda acho que eu preciso me mostrar mais... Eu preciso entrar mais nesse jogo e mostrar... O que eu comecei a perceber assim, que a gente precisa entrar mais no... Não é todo mundo que merece a Nicole, tô sempre simpática, assim, sabe? Tipo assim, cada contexto eu preciso me mostrar de um jeito. Infelizmente, assim. Sim. E é isso que eu acho que eu aprendi com esses meus líderes, assim. Eu tinha a intenção de querer conquistar, de querer ser amiga, de querer... Tipo, essa relação mesmo, assim, de admirar e tal. E aí, cada vez mais eu coloco uma certa... É trabalho, né? No fundo, Sim. É trabalho. A gente da área da saúde às vezes esquece que a gente faz trabalho. Então, tem normas que nos protegem de relações de trabalho. Mas é de me proteger mesmo, assim. Tipo, tem situações que eu preciso, assim, não é levantar o tom de voz, mas assim, ser mais assertiva e me mostrar menos vulnerável, assim. E às vezes... Como eu sou uma pessoa que gosta muito de estar junto das pessoas, eu não consigo modular um pouco essa parte, assim, de... Sim. Eu consegui muito mais depois de tanto ir vivenciando esse sofrimento com os meus líderes na pele. Agora eu sinto que eu consigo entender o que é o trabalho. Que antes eu achava que eu tava ali tomando um café com um brother e que a gente ia fazer um trabalho super legal juntos pra ajudar o mundo. Não é. Então... A gente queria que fosse, mas não é. Então, eu tenho que colocar esses limites. Eu acho que é limite a palavra, né? Os limites até onde eu me coloco, pra que isso também não me prejudique. É isso, né? Porque me prejudica de fato. E aí eu não consigo exercer quem eu sou com as minhas pessoas, com a minha família, meus amigos, e nem com os pacientes, assim. Então, pra eu não me tirar minha energia do que isso tira, eu preciso me proteger e ser, de certa maneira, diferente do que eu tô acostumada, mas acho que isso é ser adulto mesmo, né? Você vai aprendendo. Ser adulto a gente vai aprendendo. como que vai lidando com tudo isso, né? Não dá pra ser 100% com todo mundo, mas a gente tem que ser 100% com a gente, né? Isso. Tem que ser verdadeiro com a gente, com o que a gente vai executando, né? E vai fazendo. Acho que é essa a sua pergunta, né? Era essa a sua pergunta? Vai meio nesse sentido. E como... E eu acho que junto com isso, né? Como que você se nutre pra encarar tudo isso? Pra conseguir tentar, que a gente nunca consegue, a gente nunca vai conseguir. É tipo uma utopia muito doida. E acho que nem os monges tibetanos que vivem lá no monte conseguem.
Mas, tipo, ser, assim, mais verdadeira com você, consegue fazer as coisas pra ter clareza, assim, dos caminhos, né? E pra você conseguir ir alimentando seus desejos, seus sonhos, né? Tipo, pra além... Porque, assim, é isso, né? O desejo era que fosse da forma como você quer. E não é. Aí a gente tem que se adequar. Mas como que... Tipo, qual que é a esperança, né? O que, tipo, vai trazendo esperança pra você seguindo, assim. Certo. Ótimo. Eu acho que o que eu aprendi dessa história é que eu preciso me nutrir fora do trabalho. Essa sua pergunta é bem algo também que eu fui aprendendo. Não, realmente, para lidar no trabalho, como eu trabalho, lidando com pessoas, com sofrimento, vivendo dentro de uma instituição que me cobra uma meta. Você fez linha de frente de Covid, né? Também foi que não foi fácil. Foi um momento que eu falei, caramba, isso é muito... A pandemia foi horrível, né? Mas foi aquela hora que eu falei, caramba, eu estudei pra isso, né? Que legal que eu tô nesse momento agora. Eu tenho uma utilidade, né? Assim, eu sou um serviço essencial, né? Que muitos falavam disso. Assim. Era isso. Então, gostei, assim, de fazer parte, mas foi muito extenuante, mas foi um exercício que me ajudou a ver o quanto o meu trabalho é extenuante, o quanto não é brincadeira eu simplesmente achar que eu posso sair trabalhando 24 horas por dia, porque é um trabalho que exige eu descansar, porque eu tô ali trocando com a pessoa, eu tô ali cuidando da pessoa em situação de sofrimento. E eu tô recebendo esse sofrimento, né? Então, eu aprendi vivenciando, né? Vindo da outra pergunta, vivenciando mal-estar, cansaços, talvez gastrite, coisas no corpo que eu falei, taquicardia, que eu falei, não, calma aí. Eu gosto de fazer o que eu faço, mas isso me faz muito mal. Eu era super feliz no trabalho, mas eu só conseguia ser feliz naquele lugar. Porque depois eu me doava tanto. Você chegava, você tava raivosa, né? sem comer direito, sem ter ido ao banheiro, sem ter descansado, totalmente sofrida com as histórias. Sim. E aí eu não conseguia, por exemplo, minha avó, que eu amo conversar com ela, eu não conseguia ouvir a minha avó, porque ela vinha com vários problemas de saúde. Aí você falava, ai, nossa, vó. Aí no fim hoje não, eu tô de folga. Todo mundo virou um paciente pra mim, né? Então, essa construção do profissional de saúde também, até que ponto a gente é profissional de saúde, ou tá ali como pessoa, né? É difícil para as pessoas entenderem também. E aí eu comecei a ver que eu preciso me nutrir pela natureza do meu trabalho. E um dos meus valores, né? Eu nesse tempo comecei a fazer o curso de meditação, guiado pela autocompaixão. E uma das sessões falava sobre valores, assim. Eu descobri que um valor, e foi até essa sessão que eu descobri que eu precisava sair de onde eu estava, assim. Eu descobri que a alegria é um dos meus valores muito importantes, assim. Então eu precisava... E eu não tava vivendo esse valor. Você não tava sentindo aquilo, não. Né? E eu não tava dando espaço pra ela surgir em mim, porque eu tava vivendo o sofrimento, assim. E eu não me via mais, tipo, minha avó comentava, nossa, você não é mais aquela Nicole que dá risada ou que faz todo mundo rir. É porque faltava energia, assim, sabe? Assim. Eu tava dando 150 lá, mas eu tava menos 150. Exato, não tem. É recíproco, né? Tipo, se você não alimenta a máquina dar, você vai começar a ficar. Você fica no negativo mesmo, né? Você e aí todo o resto fica ali desnutrido mesmo, né? Sim. O trabalho é só mais uma função, é tipo uma coisa que faz parte da vida, mas não é tudo. Sim, né? Exatamente. Então, eu acho que desde o ano passado, meio do ano passado pra cá, eu comecei a falar, eu não sou mais a Nicole médica, somente médica. É uma das coisas, né, que me faz. Inclusive, eu escolhi, nessa meditação eu percebi, nossa, eu escolhi medicina porque eu queria fazer os outros se sentirem melhor, eu queria fazer os outros bem, mas ao mesmo tempo eu não tô conseguindo viver isso pra mim, né? E eu consigo fazer eu sou a palhaça, eu adoro fazer meus pacientes rirem, eu amo estar em consulta. Sim. Então eu era essa pessoa, eu era duas pessoas, porque no Einstein eu tava ali rindo e sendo feliz, mas eu chegava aqui zero energia, assim, eu precisava que alguém me abastecesse, então eu tava sempre mal-humorada ou chorosa. E então, ao mesmo tempo que eu fiz a medicina porque eu gostava de fazer os outros rirem, de estar
não por isso, né? Que parece que não tem uma ligação, mas Sim. assim, de cuidar dos outros. Eu não conseguia cuidar das pessoas mais próximas. Sim. Tipo, eu ficava assim... As pessoas que que eram eu mais importantes pra você, né? Uma canceriana com lua em touro, tipo assim, não tá vivendo isso com a família, era uma coisa que, gente, não faz sentido, então, Sim, sabe? sim. Aí foi que eu comecei a ver que eu precisava ter espaços livres na minha agenda. Então eu me nutro tendo mais espaços, atualmente por escolha, né? Eu tô trabalhando um pouco mais, mas eu gosto de respeito, assim, eu sou uma médica que não gosta de ficar dando plantão noturno, ou plantão um monte de fim de semana. Então eu preciso ter espaços livres ou pra ir pra uma academia, ou pra assistir uma série, pra ficar com as minhas cachorras. A meditação é uma coisa que, quando eu consigo fazer ela de manhã, uns 10 minutinhos, eu leio um livro sobre meditação, sobre autoconhecimento. Depois eu faço meditação, é uma coisa que me ajuda muito a me organizar, faz muito sentido. E vai recarregando, né? Vai recarregando. A atividade física é demais, que eu acho que eu tendo a ter raiva com facilidade. Minha vida é a atividade física me ajuda. Tem que descontar em algum lugar. Cozinhar foi uma coisa que eu aprendi que eu gosto, que eu fiquei um tempinho depois que eu saí, né, desse trabalho. Eu fiquei 3 meses em casa, então eu falei, nossa, olha só, existe cozinhar, eu sei, eu gosto, né? Que todo mundo teve aquele momento de pandemia que plantou, que teve a sua horta, que cozinhou. Fez pão. Aí eu vivi depois, né, que eu saí da linha de frente, Sim, assim. sim. Aí eu falei, nossa, existe isso, né? Então, acho que todo mundo passou um pouco por isso, né? Cada um em momentos diferentes com a pandemia. E aí eu percebi que eu, Nicole, pra manter alguns valores como eles, de estar junto com pessoas que eu amo e estar vivendo essa alegria, eu preciso de espaços que não sejam trabalho 24 horas por dia, assim. Sim. E atualmente eu não tô tendo esse espaço, mas tá consciente, do tipo, eu tô precisando ter um objetivo, mas daqui a pouco, pra minha natureza, faz sentido depois eu repousar assim, reduzir horas, né, na verdade. Mas aí eu acho que é consciente, né? Consciente, então você exatamente. tem consciência é um estado, né? Você está neste estado agora, que tá tendo que trabalhar um pouco mais, tem coisas, razões porque isso está acontecendo, né? Então, tipo, não é eu só estou fazendo porque eu tenho que ser produtiva, eu tenho que ser a melhor, eu tenho, né? Exatamente. Entra num outro lugar. Então, exatamente. Depois, o planejamento é outro, é poder ter mais tempo livre pra ficar disponível para as pessoas que eu amo também, assim. Porque uma vez a minha própria psicóloga falou, assim, que ela também se identifica um pouco com esse jeito. E parece que a gente tem... A alma parece que quer cuidar e fazer tudo. Tem uma força, uma potência incrível de fazer tudo. Mas o corpo não dá conta. Então eu preciso lembrar mais do meu corpo, assim. De novo, é um pouco esse trabalho de limites, de ter essa questão corpórea também. De ver até onde eu posso ir. E é muito doido, porque pensa, você é uma pessoa que cuida de pessoas. E cuida do corpo das pessoas, né? Muito doido. E aí você simplesmente fala, o meu corpo tá pedindo várias coisas que eu não tô escutando o meu corpo. Exato. Né? Então... Porque eu tô cuidando dos outros. Então é aquela coisa, a gente às vezes precisa ser um pouquinho egoísta. Sim. E não é nem egoísta, é você ser autocompassiva, é você se cuidar. Sim. Mas é algo que eu acho que pra mim, e talvez pra algumas mulheres, que isso foi muito colocado como social, eu consigo falar por mim, mas parece que foi até no lugar de vício. Eu sou viciada em cuidar. Tipo assim, não é uma coisa saudável em alguns tempos, Não. assim, você, né? Tipo, eu tô no domingo, eu falei, não, hoje eu não vou responder mensagem no WhatsApp de paciente, mas deixo de responder uma pessoa que eu tava super combinando de encontrar, porque eu preciso responder logo o paciente, sabe? Assim, Sim. é uma coisa que, inclusive, já foi colocado até regras com eles que eu respondo em tal horário, mas é algo que eu falo, não, será que eu faço logo? Porque é uma coisa no vício mesmo, assim, sabe? Sim. E é uma coisa que você tem que ir trabalhando pra, né, tipo, pra... eu acho que tem essa coisa de mensagem, né, WhatsApp. Eu falo, gente, ia ser tão bom se todo mundo voltasse a mandar e-mail. E ligasse, né? Assim, porque tipo... é o tempo, tipo, eu não... O imediatismo, né? Porque aí é uma outra questão, mas...
E a gente tem um pouco disso mesmo, do cuidado, ter que fazer coisas o tempo inteiro, né? Tipo, e a culpa que vem se a gente não faz isso, né? Então, eu acho que uma das coisas mais revolucionárias que nós mulheres podemos fazer por nós mesmos é colocar a gente na frente, né? Tipo, e dizer alguns nãos também, né? Sim, colocar limite, falar, não, gente, não dá, não tem como, né? Sim. Então, primeiro eu, depois aí eu vejo, né, o que eu faço. Claro, tem mulheres também, tipo, eu não sou mãe, você também não, né, e aí, tipo, ser mãe, às vezes é uma coisa também bem mais complicada que entra. Mas é isso, tem que ser mais, tem que olhar pra si, né, primeiro. Sim. Pra começar, pra poder ter esse discernimento, né? Esse lugar do silêncio que a gente tinha conversado. E a meditação, com esse tema de autocompaixão, me ensinou muito, uma frase que me ajuda muito, às vezes eu tô meio perdida, eu não sei o que tá, algo tá ruim ali do dia, eu não sei o que tá faltando, o que é, e é sempre você se perguntar o que eu preciso agora, pra aliviar esse sofrimento, assim. Então, é um exercício que não necessariamente é uma meditação, mas, putz, hoje talvez eu precise tomar, sei lá, um suco de melancia na praça. Tipo assim, sabe? Sim. Hoje eu preciso, né, nem sempre é algo tão objetivo assim, mas hoje, sei lá, preciso só meditar um pouquinho mais, ou tem que tomar um banho mais demorado. Então, pra esse mecanismo que a gente tem de sair logo fazendo pelo outro, me ajuda muito, porque às vezes eu vejo que não tá legal, algo no corpo não tá, tipo, tá desconfortável. Por que tá desconfortável? Então, aí ter essa consciência e perceber, que o mindfulness ajuda, né? Reconhecer esse sofrimento e, mas o que eu posso fazer pra melhorar isso? Pra melhorar não, o que eu posso fazer por esse sofrimento agora? Pra aliviar esse sofrimento agora, né? Sim. Então, me ajuda bastante, assim. Antes, já era difícil reconhecer que eu tava com esse mal-estar, com esse sofrimento, e quando eu reconheci, às vezes eu pedia muito, era uma coisa que eu jogava pro colo do meu marido, me ajuda aí, porque eu tô desesperada. E cada vez mais eu vejo que quando eu consigo nutrir isso comigo, é rápido, é mais eficaz, é algo que eu vou treinando todo dia. É um treino, essa questão de nutrição é um treino que a gente tá discutindo aqui em minutos, mas talvez cada uma de nós descobriu há 3 anos e isso tá desabrochando, né? Não, tipo, eu acho que é uma coisa meio de vida inteira, assim. E o que eu acho que é muito rico, assim, eu vejo, né, pessoas, não, porque eu tenho problema de ansiedade, não sei o quê. Falar em autoconhecimento, né, tipo, diante, tipo, acho que a gente tem tantos problemas, né, tanta coisa. Mas é isso, tipo, da onde essa ansiedade, foi o que você falou, da onde essa ansiedade tá vindo, por que eu tô sentindo isso, tipo, o que gerou isso, né, tipo, é só parar e se escutar mesmo. Assim, tipo, não é nada tão, né, absurdo, assim. De ser, não tem uma fórmula, né, um Reels do Instagram com pessoas fazendo assim. Anda, faz assim. 10 passos para tal não, coisa, e é isso, foi o que você falou. Cada um vai descobrindo aquilo que vai te nutrindo de uma maneira, né, de uma forma. Né? Eu acho que o mais importante é ir se respeitando, né. Super. Ai, Nicole, adorei. Ai, que bom. Eu ficaria aqui horas conversando com você. Acho que teriam mais uns 500 mil assuntos. Sim. Mas eu gostei bastante, porque acho que a gente trouxe várias coisas que são importantes de serem ditas e que não são faladas, principalmente essa questão, né, a medicina, às vezes os médicos, né, a gente coloca no pedestal, né. Sim. E desde que eu te conheci, tipo, né, você é muito aberta e, tipo, fala de igual pra igual e eu, tipo, eu admiro muito, de verdade. Obrigada. E obrigada por ter topado participar de novo. Imagina, obrigada a você. É um prazer poder falar disso, porque, de novo, né, em várias instituições, quando eu falo que eu transcedo a consulta, que eu acho que eu quero dizer que eu levo experiências que eu vivi, que eu consigo ter um jeito diferente ali de tratar um paciente, é nisso que eu acredito, porque é um pouco esse currículo oculto que a gente falou hoje, né? Tipo assim, eu não tô falando
minha faculdade, minha graduação, minha residência, minha pós-graduação, que eu sou professora, nananã. Mas existe algo dessa vivência que a gente traz como mulher que a gente se valoriza, a gente cresce, mas ainda não é formalmente valorizada. Então, você fazer esse tipo de questionários com a gente, né, de entrevista, nos ajuda a reconhecer que faz muito sentido que buscar isso, né, gastar tempo de querer ser de se entender mulher nesse mundo que a gente vive, né? Sim. E nos dá mais potência, assim, mais... eu acho que me empodera muito, assim. Sim, só corrobora com algo que meu chefe deu risada, que tanto faz. Mas eu vejo, não, tem pessoas que buscam isso. Pra gente faz, né? Pra gente faz. E essa ideia aqui do projeto mesmo, né? Mulheres no espelho pra isso, né? Tipo, eu te coloco no espelho, tipo, eu faço você se olhar, né? De uma certa maneira, mas eu faço outras pessoas se verem também, né? Elas não precisam ser médicas, no caso. Mas elas ali, no teu reconhecimento do dia a dia, do coisa, ela fala, isso também aconteceu comigo. Isso também, né? E isso faz com que a gente se sinta menos sozinha. E aí eu acho que a questão de irmandade mesmo, né? Da gente estar uma pela outra ali e tal, né? Assim... e traz cura mesmo, assim. Aqui cura também é uma palavra difícil, mas assim, também traz algo que às vezes você procuraria um médico, mas você ouvindo uma pessoa que passa pela mesma situação. Né? Exatamente. E aí vai abrindo esses canais de conversa, de troca, que eu acho que a gente tá precisando exercitar, né? O ouvir o outro, né? E essa coisa da empatia de fato, né? Acontecer, né? E abrir esses canais mesmo de não é só, tipo, o contato. Não, é tipo, então, vamos conversar, vamos ver como que é. E quem quiser te encontrar, quer dar o Instagram, essas coisas todas, site, Sim. Bom, meu Instagram é @doutora Nicole Taissun, com 2 L's, né? Taissun é com SSUN de navio no final. O meu site também eu pouco uso, acabo me comunicando mais com o Instagram, mas é www.doutoranicoletaissun.com.br. E é isso, para quem quiser conversar, viver esses processos também e precisar também de uma consulta. Por favor, gente! Estou à disposição também. Esse é o Mulheres no Espelho, criado e realizado por mim, Marcela Sonin, da Lita Studio. Confira as fotos e mais materiais do projeto no site, newsletter e Instagram da Lita Studio e no Instagram _mulheres_no_espelho. Até a próxima história.